Vamos introduzir português agora. Português, vocês vão conhecer um novo gênero textual, que é a lenda. Vocês vão colocar o nome e a data de hoje, abrir na página 3. Faremos a página 3 e a página 4. Então, tem leitura de texto e tem algumas questões de interpretação. A lenda, eu tenho certeza que todos vocês conhecem, já ouviram, né? Talvez a lenda do Saci Pererê, do Curupira, da Iara, do lobisomem. Existem muitas lendas, né? Tradicionais do folclore brasileiro. A lenda, se a gente parar para pensar, né, ela é transmitida pela tradição oral, né, de tempos em tempos. Então, ó, há muito tempo se fala no Saci Pererê, há muito tempo se fala do lobisomem, né, e vai passando de tradição de gerações para novas gerações de forma oral, ou seja, através da fala. Né? As pessoas elas adoram sentar em rodas de conversa e falar, né, sobre esses seres, esses personagens, alguns assustadores, outros defensores da natureza, com características bem diferentes, né, do que estamos acostumados. Então acaba que mistura também um pouco de realidade com fantasia. Às vezes, há muito tempo atrás, pode ter acontecido alguma situação que marcou uma determinada comunidade e as pessoas elas acabaram, né, fazendo uma junção do que é verídico, do que é real, do que é fantasia e acabaram dando origem, né, aos personagens lendários, né? E aqui no Brasil isso é muito comum, né? E é, as lendas, então, elas combinam fatos reais e históricos com fatos irreais, que são meramente produto da imaginação aventuresca humana. Então, lembra do Saci? Quem nunca ouviu falar do Saci? Saci é um menino negro que pula com uma perna só, que faz inúmeras travessuras, né? Tem pessoas que defendem ele como um menino bom, né? E outras pessoas falam, né, que as suas travessuras acabam passando dos limites. Então, existem várias lendas e a gente vai conhecer um pouquinho delas, de algumas, né, mais famosas, mais comuns entre a oralidade, né, entre essa tradição brasileira, a partir de agora. Então, número 1, leia com muita atenção os textos abaixo. Saci, Joaquim Queiroz Filho. Era uma vez um menino que tinha o triste destino de trabalhar para o mal. Quebrava a louça por troça, botava fogo na roça, escancarava o curral. Como Pedro Malazarte era visto em toda parte, mas pulando com o pé só. Uma queda na cisterna foi que lhe quebrou a perna, segundo disse a vovó. Caiu também na fogueira que ele acendeu na capoeira, numa noite de São João. E mesmo branco que fosse, dessa maneira tornou-se pretinho como carvão. Na poeirada dos caminhos, levantava remoinhos que faziam sufocar, e nesse divertimento aparecia um momento para sumir-se no ar. Achando pouco esses danos, levava a gente os enganos, pois que sabia mentir com tamanha habilidade, fazia tanta maldade que nem há mãos a medir. Em quaisquer das conjunturas, invisível nas diabruras, como o próprio Beuzebu. Quando alguém o procurava, ele de longe cantava Saci, sererê, Iangu. Mas veio um dia o castigo desse danado inimigo. Para o sossego da gente, ele virou de repente no passarinho saci. Hoje tão triste, singelo, num desespero amarelo, como a florada do ipê, nas fumaradas de agosto, geme com fundo desgosto, saci, saci, sererê. É um texto de Monteiro Lobato, traz um personagem típico, muito famoso, que é o Saci Pererê. E aqui, esse poema já dá detalhes a respeito, né, de como surgiu esse personagem. Então, ó, no texto vem falar que a vovó, ou seja, uma senhora, é, trouxe algumas informações pertinentes ao Saci, falando que era um menino branco, que ficou negro depois de acender uma fogueira de São João, aí ele ficou pretinho igual carvão. Então, olha só, ele pula com o pé só porque ele caiu numa cisterna, né, quebrou a perna. Tem outra informação aqui que traz sobre
o seu jeito moleque de ser e até um pouquinho, qual é o termo mesmo que eles usam? Cadê o termo? Tem um termo aqui bem forte, mas é melhor nem falar não, porque eu achei ele um pouquinho forte. Acho que é diabrura, não sei o que fala, um terminho um pouquinho forte. Mas enfim, né? Fala que ele quebra louça, que ele bota fogo na roça, então a gente vê que ele é terrível, né? O texto 2, ele é de um autor desconhecido e vem falar que o Saci Pererê é um menino negro e muito levado que tem uma perna só, fuma cachimbo e usa um gorro vermelho que tem poderes mágicos. O Saci adora fazer travessuras, como queimar a comida, espantar o gado, assustar viajantes solitários e dar nós nas crinas dos cavalos. Dizem que para pegar um Saci é preciso fazer uma armadilha com uma peneira. Depois que ele cair na cilada, é preciso tirar rapidamente seu gorro vermelho, colocar o Saci em uma garrafa e fechar bem com uma rolha. Então, olha só, esse segundo texto ele traz informações já diferentes, né? E essas informações são as que eu conheço que chegaram até a mim. Então, ó, por ser uma lenda, né, não existe um texto específico, uma tradução específica. Como são as pessoas elas vão contando de geração em geração, as características que são dadas aos personagens elas acabam sofrendo alterações. Então, ó, aqui já vem falar que ele é um menino negro, que ele é levado e que ele fuma o cachimbo e tem um gorro vermelho. E esse gorro vermelho tem poderes mágicos. Então, tudo que ele consegue fazer porque ele usa esse gorro. Sem esse gorro, ele perde, né, os poderes. E que existe uma possibilidade de pegar o Saci, que é através da peneira, né? Fazendo uma armadilha em uma peneira. Então, olha só como que já trouxe outras características, né? Sobre esse personagem. Aí, vocês vão responder a questão A, B, C, D e E. Assim como todas as lendas do folclore brasileiro, a lenda do Saci apresenta diferentes versões. De acordo com as informações presentes na primeira estrofe do texto 1, cite duas travessuras características do Saci. Então, vocês vão vir aqui no texto 1, primeira estrofe, começa lá, não era uma vez, tá? E vocês vão achar duas características e anotar. Depois, qual o nome do autor do poema? Então, o poema é o texto 1. Então, vocês vão ver lá, ó, Monteiro Lobato, famoso Monteiro Lobato. C. Quantas estrofes e versos tem o poema? Então, aí vocês vão contar, tá? Conta a estrofe, lembrando que o verso é a junção, a estrofe é a junção dos versos. Verso é cada linhazinha, tá? Então, vocês vão contar e registrar. D. Na segunda estrofe do poema é citado o nome de um homem. Identifique o cercúleo de vermelho. Então, ó, lá na segunda estrofe, no primeiro verso, está escrito assim, ó, como Pedro Malazarte. Então, já traz o nome do homem. Então, vocês vão circular de vermelho. E lá na E, vocês vão só fazer a leitura do fragmento que vai explicar quem foi esse Pedro Malazarte, tá? É mais uma curiosidade. Então, vocês vão fazer apenas a página 3 e a página 4. E amanhã, na próxima aula, nós vamos terminar fazendo a página número 5, tá? Então é isso. Se cuidem e fiquem com Deus.